Vamos ler então assim a palavra do Senhor. Versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Só até aqui. Nós sabemos que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele encontrou com esse jovem Timóteo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz que quando Paulo chegou a Derbe, a Listra, e estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. De quem? Desse jovem Timóteo. Paulo quis que esse jovem fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Nesse momento dessa viagem missionária, foi que Paulo encontrou com esse jovem. Esse jovem dava bom testemunho, e foi por isso que Paulo decidiu levar esse jovem consigo. E passa um tempo, esse jovem agora está sendo formado. Formado como? Ele está perto do maior missionário que nós temos, um homem que pregou a palavra de Deus em tantos lugares, um homem que foi chamado por Deus, Paulo. Por isso que ele diz, até no versículo 1, ele lembra do seu chamado. Embora Timóteo o conhecia muito bem, mas era necessário, porque esta carta talvez estaria sendo lida para todos aonde Timóteo estava. Não era só para Timóteo ler, mas para todos também pudessem ler. Por isso que Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo. Paulo, ele relembra do seu chamado. Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Ele viu a Cristo. Lembra quando ele estava indo perseguir os cristãos? Naquele momento que ele teve o encontro com Cristo, ele foi chamado para ser apóstolo. Paulo lembra isso a Timóteo: olha, eu estou aqui. E nesse tempo, dessa caminhada que Timóteo teve com Paulo, anos caminhando, aprendendo o que é o verdadeiro evangelho, o que é a verdadeira comunhão com Deus, o que é servir a Deus. Foi anos de experiência. Timóteo servindo junto com Paulo. Estava ali sendo discipulado por Paulo. E aí ele chega no versículo 2, Paulo diz assim: a Timóteo, meu filho amado. Paulo chama Timóteo de filho. Porque para Paulo, Timóteo foi gerado das suas entranhas. Paulo estava ali todos os dias discipulando, ensinando, intercedendo por esse jovem. Todos os dias mostrando a verdade da Escritura para esse jovem. E aí ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, aqui é uma ação de graça que Paulo faz. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Esse versículo, essa ação de graça que Paulo faz, ele fala que ele não deixa de cessar de orar por esse jovem Timóteo. Ele sabe da dificuldade que esse jovem tinha. Ele sabe, talvez,
das paixões que muitas vezes vêm sobre o coração dos jovens, paixões carnais. E Paulo sabia que precisava orar por esse jovem, que precisava interceder por esse jovem para que ele não se desviasse da verdade, para que ele não fosse levado pelas correntes do mundo, para que ele não fosse levado com a correnteza da sociedade, com os prazeres mundanos. Por isso Paulo intercedia por esse jovem. Por isso Paulo tinha um zelo por esse jovem, porque ele não queria ver esse jovem se perdendo. Ele não queria ver esse jovem andando de acordo com o mundo andava. Mas ele queria ver esse jovem sendo transformado e renovado todos os dias na presença de Deus. Ele queria ver esse jovem sendo santificado, como nós cantamos aqui. Os jovens cantaram: eu quero ser santo, 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 como santo és o Senhor. Paulo queria ver isso em Timóteo, que ele a cada dia fosse sendo santificado por Deus. E era necessário a oração intercessória também desse homem por esse jovem. E ele continua dizendo: lembro-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria. Aqui, quando eu vejo esse versículo, eu posso imaginar, perguntar, por quê? Que lágrimas são essas que Paulo lembra que tinha Timóteo, que ele viu essas lágrimas? Que lágrimas eram essas? Você pode ver que o próprio texto talvez responde a você, dizendo assim, olha, no versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, e qual habitou primeiro em tua avó Lóide e também de Eunice, sua mãe, e estou certo que também habita em ti. A primeira coisa que nós vemos aqui é a conversão sincera de Timóteo. Como que eu vejo isso? Primeiro, pelas lágrimas de Timóteo. Era uma conversão que veio lágrimas, uma conversão que ele reconheceu o pecado da sua vida, os pecados da sua vida, e que necessitava de Deus. Timóteo aqui é demonstrado para nós a sua fé, uma fé sincera que Timóteo tinha. Não era uma fé que nós vemos hoje, uma conversão que nós vemos hoje em dia, do que a pessoa vem, ouve a palavra e é feito o convite, ela levanta a mão e vem para frente, recebe a oração e depois sai e continua a vida da mesma forma que era antes. Não é isso que eu vejo aqui. O que eu vejo aqui é uma fé sincera deste jovem Timóteo. Ele não estava brincando de ser cristão. Quando nós vemos a sinceridade, a fé sincera, nós podemos imaginar que esse jovem realmente era um servo fiel a Deus. Era um jovem que se entregou a Deus, que chorou, que derramou lágrimas aos pés de Deus, reconhecendo o seu pecado e que necessitava de Deus. Não era como muitas conversões que nós vemos hoje, que a pessoa se converte, diz convertida, mas continua ainda no velho homem, continua ainda com as mesmas práticas, continua ainda sendo carnal. Aqui nós vemos uma sinceridade, uma fé sincera de um jovem que se entregou a Deus e agora deseja ser santo. Porque todos aqueles que se convertem, todos aqueles que ouvem o Evangelho de Deus e que se agradam desse Evangelho e que reconhecem o Senhor Jesus como suficiente Salvador da sua vida, ele não vive mais nas práticas carnais, mas ele vive desejando ser santo como o seu Deus é santo. Não tem como dizer que nós nos convertemos e continuamos das mesmas práticas. Eu não posso falar que eu me entreguei a Cristo se eu não chorei pelo meu pecado, se eu não reconheci o meu erro, se eu não me arrependi do meu pecado e vim para Cristo de coração. Eu não posso dizer. Eu só posso dizer isso, eu só posso ser um jovem e falar assim, olha, eu me converti a Deus
se eu chorei pelo meu pecado, se eu reconheci meu erro, se eu me arrependi e se eu me entreguei de coração a Deus. E assim ter uma fé sincera diante de Deus, uma fé que não é fingida, uma fé que não é demonstrada só no exterior, só quando participamos de um culto, não, é uma fé sincera, que você pode chegar de manhã para esse jovem, ou para esta pessoa adulta, que você vai ver que ela está lá servindo a Deus, dando bom testemunho. Você vai chegar na parte da tarde e ter uma conversa com essa pessoa, ela continua dando bom testemunho. Você vai conversar daqui um mês com essa pessoa, ela continua ali sendo fiel a Deus, caminhando na presença de Deus, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, querendo mudança o tempo todo. E aí você vai ver, não, realmente essa pessoa se converteu. Pode ter momento de luta, sim, pode acontecer. Porque quando mais novo na fé, ainda há esses tropeços, ainda há essa circunstância, mas você continua vendo essa pessoa lutando para se santificar. Você continua vendo o agir de Deus nessa pessoa e ela se santificando a cada dia, porque existe uma fé sincera. Existe uma fé sincera que realmente teve uma pessoa que teve um encontro com Deus. E Paulo, ele dá uma noção para nós de como era a infância de Timóteo. Como ele aprendeu as Sagradas Escrituras. No capítulo 3, versículo 15, diz assim, olha, pois desde a infância conhece as Sagradas Letras, que podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Qual a diferença desse jovem? Desde cedo ele foi instruído na palavra de Deus. Desde cedo Timóteo foi alimentado pelo leite espiritual. Desde cedo esse jovem foi crescendo, sendo alimentado pela palavra de Deus. Nós vemos que Paulo ele fala que a fé que ele tem sincera, o exemplo desta fé veio da sua avó Lloyd, veio da sua mãe Eunice. Veja que coisa extraordinária, aquilo tudo que nós falamos aqui desde o início do culto, a Fernanda falou, a Pâmela falou. O exemplo que nós temos que dar em casa para os nossos filhos, o exemplo que nós temos que dar em casa para aqueles que estão sendo tutelados por nós, aqueles que estão sendo acompanhados pela nossa vida, que estão ali, que nós alimentamos, nós estamos ali levando, dando mantimento, roupas, mas o mais especial que nós temos que dar é o exemplo. O mais especial que o pai pode dar para um filho é o exemplo de caráter, de servo de Deus, de cristão, de uma fé sincera, uma fé não fingida. Isso que nós precisamos dar para os nossos jovens, uma fé não fingida, mas uma fé sincera e verdadeira. Ele tinha um bom exemplo, veio da sua casa, sua avó era um bom exemplo para ele, sua mãe deu esse exemplo para ele. Talvez você aqui pode ser uma Eunice, pode ser uma Lloyd, sendo um bom exemplo de uma fé sincera, e você guiar outras pessoas na fé. Vocês, todos nós aqui que estamos servindo a Deus, nós fomos chamados a esta responsabilidade. A responsabilidade de demonstrar uma fé sincera diante de Deus, primeiro para a nossa vida. Porque se temos uma fé fingida, é sinal que nós não nos convertemos e o pecado ainda habita em nós. Nós não fomos salvos ainda. Primeiro para nós precisamos ter uma fé sincera por nós mesmos. E depois termos uma fé sincera para ser exemplo para outras pessoas. Timóteo aprendeu, mas nem sempre, isso aqui não é uma regra, e é bom lembrar disso.
Isso serve para os jovens. Nem sempre é uma regra. Talvez você vai ver uma avó, uma mãe, ou alguém mais próximo que tem uma fé sincera a Deus. Mas que esta fé sincera ainda não contagiou os outros que estão na sua casa, o seu neto, o filho, ou aquela pessoa que está próxima de você. Porque talvez esta pessoa que está próxima não tem vontade de buscar essa fé. Não tem vontade de ter uma fé sincera em Deus. E por isso que nós falamos também aos jovens sobre isso, porque se vocês querem ter uma fé sincera, busque bom exemplo para a vida de vocês. Busque aqueles que têm fé sincera também. Corra, procure, ou a sua avó, a sua mãe, ou alguém aqui da igreja, ou pastor, ou alguém, procure alguém que tem uma fé sincera. Se espelhe nessas pessoas, como essas pessoas se espelham em Cristo. Porque esta é a razão que Paulo fala aqui. Porque Paulo continua falando a Timóteo para ele seguir também o seu exemplo. Porque Paulo seguiu o exemplo de Cristo, de outro. E se nós queremos caminhar na presença de Deus, precisamos estar unidos, caminhando, um aprendendo com o outro. O que é servir a Deus? Nós precisamos de bons exemplos. A igreja precisa ser um bom exemplo da fé. Todos nós, o corpo de Cristo, fomos chamados para glorificar o nome de Deus. Você não foi chamado, você não está aqui à toa. Talvez você pense, eu não sou o pastor da igreja, eu não sou o presbítero da igreja, eu não sou o diácono, não sou eu que canto. Mas o corpo não é só o presbítero, só o pastor. O corpo da igreja são todos os membros. Todos os membros da igreja podem ser exemplos de uma fé sincera. Todos os servos de Deus que estão aqui hoje podem ser um exemplo de uma fé sincera, uma fé não fingida. É disso que nós precisamos, não é de métodos novos. Jovens não precisam de métodos novos para encher a juventude da igreja, não. Precisa de homens sinceros, de mulheres sinceras que servem a Deus, que têm uma fé sincera diante do Pai, que se consagram, que busquem a Deus. John Wesley, ele falava assim, olha, na sua oração, Senhor, me dê 100 homens que não temam ao mundo, não tenham medo de nada e que são fiéis ao Senhor, que eu abalarei o mundo. O que nós precisamos é disso, de homens e mulheres sinceras diante de Deus, que não tenham fé fingida, que não tenham uma fé só quando convém. Aquilo que o pastor Marquinhos já falou várias vezes aqui, nós somos crentes até um certo ponto. Quando chega naquele ponto, eu já não sou mais crente, eu pulo aquele ponto e vivo da forma que eu era antes. Eu sou crente só quando me convém. Eu sou crente só quando a palavra ela é boa para mim, quando ela é favorável a mim. Mas quando ela não é, eu não sou crente. Quando ela fala que eu devo não fazer isso, aí eu já não sigo ela. Quando ela fala que isso é errado, eu deixo ela de lado. Nós precisamos parar com isso. Ser crentes fiéis, com uma fé sincera, não é crente que vive de momentos, não é crentes que vive de coisas passageiras, mas sim que tem uma vida constante diante de Deus, de adoração, de busca. Pode vir as tribulações que permanece fiel. Isso tudo é o texto, a carta de Timóteo, quando você chegar em casa, você lê. Paulo aqui, ele está na prisão. Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está na prisão em Roma. Timóteo aqui, ele está preocupado com o seu amigo Paulo que está na prisão. E que talvez Paulo pode até morrer. É isso que está falando aqui. Você pega a carta e lê. É uma carta pastoral.
Paulo, ele lembra a Timóteo no versículo 6, ele diz assim, olha, por esse motivo eu te exorto que desperte o dom, já que você tem essa fé sincera, você se converteu, eu quero que você lembre e te exorto que você desperte o dom de Deus que há em ti, que foi feito pelas minhas imposições de mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo aqui, ele está vendo que o seu amigo, o seu filho na fé, está com medo, está com espírito de covardia. O seu dom, ele lembra aqui que está adormecido. Não é que o dom morreu, mas está adormecido. E que ele precisava despertar esse dom dele. Esse espírito de covardia que Timóteo estava tendo, talvez fosse por como, se você lembrar de Josué lá atrás, quando Moisés morreu, e ele teve que guiar o povo de Israel até chegar na terra de Canaã, ele ficou com medo, porque Moisés, que era um homem, já tinha experiência com Deus muito grande, ele tinha suas dificuldades, imagina Josué. E quando ele está com medo de Deus falar para ele, olha, não te chamei, não foi eu que te chamei, tem coragem, eu estou contigo. Deus lembrou isso para Josué. Os discípulos, quando Jesus estava partindo, os discípulos também ficaram com medo. Aí Jesus falou para eles, não se turbe o vosso coração. E agora é Timóteo que está com esse medo. O seu amigo, o apóstolo Paulo, está preso, quase morrendo. E agora ele teria que ficar na responsabilidade. Teria que assumir a responsabilidade de ensinar, de doutrinar, de fazer novos presbíteros. Por isso que ele diz aqui, olha, você está com esse espírito de covardia. Mas Deus não te deu esse espírito de covardia, não. Deus te deu um espírito com poder, de amor e de moderação. É isto que você precisa. E aí Paulo relembra, ele diz assim, olha, portanto, não te envergonhes do evangelho do nosso Senhor, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Olha, Paulo está preso. Antes participa comigo das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, que nos chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E aí ele lembra, olha, por esse motivo, olha que coisa extraordinária, Paulo fala, por esse motivo sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo falou assim, sabe por que eu não abandono a Deus, mesmo eu estando preso? Sabe por que eu não abandono a Deus, mesmo eu sendo abandonado por outros? Porque se você continua lendo aqui, os outros versículos, você vai ver que Paulo foi abandonado por alguns amigos. Paulo responde assim, sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem eu tenho crido. Aí eu lembro de Jó, lá atrás, no livro de Jó, nós vemos que Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. Todos esses homens, todos nós, quando passamos por um momento dessa dificuldade, como a de Paulo, está na prisão, ou como a de Jó, nós precisamos crer que o nosso Redentor vive. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. E Paulo está mostrando isso para Timóteo. Olha que exemplo que Paulo está dando para Timóteo. Por isso que é bom termos boas companhias. Por isso que precisamos ter pessoas que nos levem a Deus. Ele diz, olha, eu sei, Timóteo,
Por isso que eu não abandono a Deus, por isso que eu não abandono tudo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Nos momentos da nossa dificuldade, é quando passamos por lutas, que sempre chega um verdadeiro amigo e diz assim: olha, meu irmão, já sofri também, mas eu sei em quem eu tenho crido. Se firma nele, tenha confiança nele. Deus, confie nele. Sempre as nossas boas amizades vão estar nos levando para mais perto de Deus. Quando estamos tristes, quando estamos abalados, sempre vai vir um verdadeiro amigo nos levando para perto de Deus, dizendo assim: olha, confie em Deus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, espera com paciência no Senhor, tenha paciência que Ele vai vir te socorrer, não desanimes, porque Deus vai prover em sua vida. Deus proverá, no momento que você não espera, Deus virá e vai te socorrer. Isso são bons conselhos. Abre a sua boca para dar bons conselhos. Abre a sua boca para manifestar a glória de Deus. Para quando uma pessoa chegar perto de você, você não falar mal do irmão, você não fazer fofoca, mas você falar da glória de Deus. Olha, continue firme, você precisa de Deus, você precisa ter comunhão de Deus, com Deus. Abre a sua boca para trazer vida. Temos que fechar mais as nossas bocas para as coisas ruins, para fofoca, para falar mal do irmão. Temos que fechar a nossa boca. É um exercício diário. Peça a Deus para te ajudar nesse exercício. Peça a Deus todos os dias. Nós precisamos fazer esse exercício. E cada pessoa que chega perto de nós, nós temos que abrir a nossa boca para falar da glória de Deus. Aconselhar, ajudar. Sempre tem alguém precisando. Não pense que você é a única pessoa do mundo. A gente pensa que nós somos a última pessoa do mundo. Que só temos nós. Que quando acontece alguma coisa de ruim conosco, parece que só acontece com a gente. Já pararam a perceber isso? Quando vem uma situação ruim, e nós olhamos assim: por que isso acontece só comigo? Mas se você olhar para o lado, tem milhares de pessoas que já passaram pela mesma coisa que você passa, ou que estão passando ainda. Então, se você olhar com esses olhos, que você não é o único, e tem pessoas também que estão passando por isso, e você, como um bom cristão agora, o que você faz? Você vai servir essas pessoas, ajudar essas pessoas. E é nesse momento que você está ajudando, é que você vai recebendo de Deus. É nesse momento que você está ajudando a pessoa, que Deus está trabalhando no seu coração, na sua vida, na sua família, todas as suas áreas. Deus vai trabalhar. Eu profetizo, vocês gostam? Tem muita gente que gosta de que pessoas profetizam. Eu vou profetizar na vida de vocês. Quando vocês ajudarem alguém, quando vocês estiverem na pior, mas ajudar, continuar ajudando, eu profetizo bênçãos na vida de vocês. Vocês vão ser abençoados. Vocês receberão cura. Vocês receberão as bênçãos de Deus na vida de vocês. É isso. Temos que falar assim para nós praticar isso? Então vou falar. Vamos praticar as boas coisas. Vamos ser fiéis cristãos. Uma fé sincera e verdadeira. Uma fé não fingida. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós glorificamos o Teu nome nesta noite, por este momento que passamos aqui reunidos em Tua presença. Queria, meu Pai, te pedir que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, continue abençoando o Teu povo, ó Pai, dando crescimento, meu Pai, uma fé sincera que provém sempre do Senhor, ó Pai. O nosso foco, o nosso olhar possa estar em Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque pessoas com compromisso, pessoas, ó Deus, que amem o Senhor, ó Deus, perto de nós, ó Pai. Que possamos ter essas amizades, ó Deus,
que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a crescer na fé, que nos ajuda, ó Pai, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nos ajuda, ó Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa todos que vieram aqui, ó Deus, aqueles que estão visitando, aqueles que estão retornando, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, para a glória do teu nome. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos.